Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos começar mais um vídeo. Agora nós estamos começando uma série de História da Educação, só que essa série vai ser baseada no livro do Manacorda, que é muito pedido aqui no canal, tá certo? História da Educação. Se você tiver a fim de comprar esse livro, eu altamente recomendo, tá aqui no link na descrição, certo? É o seguinte, vamos começar falando sobre História da Educação, mas eu quero fazer algumas pontuações iniciais, então espera um pouquinho que a gente já começa o assunto, tá? Você precisa ter essas informações iniciais, certo? Primeira coisa importante, o livro do Manacorda, o jeito que o Manacorda constrói o conteúdo dele é a história da educação, só que ele usa um jeito muito peculiar, que é o seguinte, ele não vai apresentar as teorias da educação, tá certo? Ele não vai apresentar as teorias pedagógicas. A ideia dele é andar pela história, te pegar na mão, levar pela história da educação, só que principalmente mostrando para você como é que as teorias atingiram a sociedade e qual foi a resposta da sociedade. Então isso é importante. E ele vai contextualizar historicamente boa parte do que ele construiu. Então assim, é um texto que você precisa prestar atenção. Então conforme eu for falando, você tem que prestar atenção e você só vai anotar numa segunda vez que você ver esse vídeo, certo? Porque você precisa entender. O Manacorda, apesar de tudo, dele ser um gênio escrevendo, a construção dele é muito boa, só que ele não é fácil de ser entendido, tá certo? Então, exige um pouco mais do seu tempo, exige mais anotações, e se você não tiver um contexto um pouco mais, um conhecimento um pouco maior em história, se você não tiver um conhecimento um pouco maior em filosofia, talvez você vai dar uma boiada monstra, tá? Mas estou aqui para te ajudar e vamos fazer o possível, eu tenho certeza que você vai entender, certo? Então, lógico, você já entendeu que você precisa ficar até o final do vídeo para você não ficar com conhecimento em pedaços, e vão ser muitos vídeos falando do Manacorda, tá? Outro ponto importante, nossa Udney, por que você vai começar então a série de vídeos falando de 1800? Por que você não vai pegar desde o começo do livro? Gente, desde o começo do livro ele fala desde a educação egípcia, tá? Então, eu quero pegar a educação moderna. Por quê? Porque a educação moderna é algo mais próximo dos nossos tempos. Então, porque para que você reflita no formato de educação hoje, nas características da educação hoje, certo? Então eu poderia sim pegar lá do Egito Antigo até chegar na educação moderna, ia demorar um ano para mim chegar, certo? Então eu acho que a necessidade de você ouvir falar da construção da educação, do desenvolvimento da educação, do envolvimento da educação na sociedade, essa necessidade traz então esses temas mais atuais, mais modernos, tá certo? Então, pontuações feitas, lembrando que os links estão aqui, depois eu vou indicando cards, vocês vão clicando, vai me acompanhando, certo? Bom, vamos lá então, vamos começar falando da educação no 800. Vamos pegar a primeira questão aqui. O que é o ano de 1800? Ele dura de 1701 até 1800. Toda vez que nós falamos em século, nós estamos falando de 100 anos antes. Então quando eu falo assim, em 900, no século de 1900, eu estou falando de 1800 a 1900. Sempre 100 anos antes daquele século que nós estamos falando. Lembrando, então, de 1800 de 1800, 100 anos para trás, tá? Certo? Ficou claro, ficou entendido, né? Tá bom, então. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que o Manacorda vai colocar pra gente, importantíssima, certo? É que é o seguinte, a burguesia, por quê? A burguesia no ano de 1700, ela começa a se movimentar e no 800, tá? 1700 e pouquinho, vai acontecer a Revolução Burguesa, tá? A revolução que vai tirar aí o poder do clero, da nobreza antiga, clássica, medieval, certo? O que vai acontecer? Essa revolução vai tomar novas características e ela vai ter um posicionamento diferente, até porque essa revolução burguesa, né, que é a Revolução Francesa, ela vai trazer
novas formas para a economia, novas formas para a própria educação, novas formas para o contexto histórico. Ela vai tomar todo um novo formato. O mundo vai mudar, certo? Ele vai abandonar aquela característica da Europa, daquele mundo medieval, aquele mundo que tinha como estrutura um mundo feudal, tá? Estamos falando do Ocidente, especificamente da Europa, certo? Então olha só, tinha características que tinha determinadas formas e agora mudou essas formas. E essa burguesia, então, ela tinha alguns ideais. E quando ela conquista esses ideais, existem essas características, esses aspectos que ela adotou para aplicar a sua educação. Porque, lógico, se a burguesia agora tem um espaço maior político, maior econômico, a educação tem que o quê? Suprir as necessidades desse novo formato sociopolítico-econômico, certo? E aqui a gente tem, então, uma coisa que vai afetar a instrução. Toda vez que eu falar em instrução, eu estou falando a forma em que se pensa de instruir a população, instruir a sociedade. Então, qual era o formato da instrução? O Manacorda vai colocar uma listinha muito interessante. É o formato do seguinte, anota aí, hein? O que tinha, o que era importante para eles, o que eles visavam como categorias de ensino e de estudo. Tinha a universalidade, a gratuidade, a estatalidade, laicidade, renovação cultural e o problema do trabalho. Todas essas características, elas vão afetar e vão influenciar no formato da instrução, certo? Isso daqui não é a instrução. Essas são as coisas que estavam dentro do ideal, da ideia da Revolução Francesa, certo? E essas coisas vão moldar a nova forma de educação, certo? Então nós temos esses primeiros reflexos sobre o que é essa Revolução Francesa. E aí então vai ser interessante que o Manacorda vai fazer uma análise nos documentos da Assembleia Legislativa da França de 1792. E aí vai começar uma coisa interessante. Ele vai observar que nesses documentos vão surgir esses aspectos da instrução, certo? Quer dizer, houve a Revolução Francesa e agora as instruções para a educação, elas vão mudar, certo? E vocês vão entender o porquê do mudar, certo? E ele vai colocar algumas questões importantes. O que é adotado agora, então, como características, como aspectos dessa nova educação? São esses pontos aqui. O aspecto literário, o aspecto intelectual, o aspecto físico, o aspecto moral e o aspecto industrial. Isso sim, são características, são aspectos que vão entrar diretamente no sistema de educação. Então você vai ter uma atenção voltada à questão literária, tá? O ensino da questão literária, uma atenção e uma estrutura voltada ao ensino intelectual, ao ensino físico, moral e industrial, certo? Isso sim é o formato da educação na Revolução Francesa. É isso que a Revolução Francesa vai colocar. Uma coisa que o Manacorda coloca muito importante é que ele observa isso e nós estamos falando do 800, certo? De 1800. Só que ele observa que essas características, elas não são tão novas assim. Ele observa que tem um pouquinho do eco das formas do passado, da Grécia, da Roma, certo? Tem esse eco, ainda ecoa esses formatos antigos, ainda aparecem ali nessa documentação, nesse novo formato da educação, da pedagogia, certo? Só que também ele observa que existe uma nova classificação surgindo, existe um novo direcionamento para a educação, certo? Então até aqui, o que a gente viu? Existe um tipo de educação, vem a Revolução Francesa, a Revolução Francesa traz outras características, ela traz um pouco das características do passado, só que ela também traz uma nova posição e ela traz uma nova classificação, um novo formato, certo? E isso é bem interessante. O Manacorda, nesse momento, vai trazer pra gente uma coisa interessante, que é o quê? Quando você olha para esse formato da educação, o que você vê de eco? E aí ele abre uma crítica interessante. Ele vai colocar, olha só, vamos ver então essa nova característica, esse novo formato da educação, né? Essa nova proposta da burguesia para a educação.
Horas, ela me parece um tanto quanto já conhecida, e ele vai fazer um traço, né, das características da educação da proposta da Revolução Francesa agora e da educação antiga. Olha que interessante. E ele vai falar, observe, a educação literária, ela é a mesma coisa, certo? Da educação das artes das letras, que era a educação antiga. Agora, o chamado educação intelectual, esse aspecto intelectual, na verdade, ele é muito parecido com as ciências naturais, certo? Que é aquelas ciências naturais antigas, né? O aspecto físico, de educação física, horas, ele na verdade é um aspecto antigo que era do fazer guerra, preparar a pessoa para estar preparada para a guerra, conhecer a dinâmica da guerra, era a preparação física militar, certo? Horas, e a questão moral? Será que ela não é muito parecida com a questão da aculturação, né? Quer dizer, ela não é aquela forma de dominação cultural, de ensinar e impor aquele formato de ética, aquele formato de moral e de valores daquele determinado grupo? Será que esse daqui não é a mesma coisa? E esse aspecto industrial aí que eles estão falando, que parece que é uma novidade, será que não é esse tal do fato novo que sempre aparece na pedagogia, que a gente pode ver lá, né, que tinha antigamente essa luta por separar a escola do treinamento, para que fossem duas coisas diferenciadas? Quer dizer, essa instrução industrial, em outros momentos da história, ela aparece como sempre um fato novo. Como assim um fato novo? Sempre tem alguma coisa na educação que quer se descolar do formato antigo para estabelecer um novo. Nas outras não tinha esse formato industrial. Então esse formato industrial, como ele é diferente dos outros momentos, ele é esse fato novo. Ele é essa nova característica que existe para tentar se diferenciar dos modelos antigos, certo? Então Manacorda coloca isso de uma forma muito interessante, porque existe uma revolução na educação, existe uma revolução na história, na verdade, que vai atingir a educação também, tá certo? A educação, ela vai passar por uma série de questões que são essas propostas de novo formato da educação, que na verdade, quando o Manacorda analisa, ele vê que ela tem muitas características e semelhanças com formatos antigos, certo? Outro ponto importante que a gente vai ver então é que é um desafio. Então, já que nós chegamos nesse momento, estamos no 800, tá? No 1800, acontece a Revolução Francesa, certo? Estamos 1780 e pouquinhos aí. Acontece então um desafio. O desafio desse século é o seguinte: é você pegar toda essa construção teórica, todo esse arsenal de características e de aspectos, e agora você tem o desafio de sistematizar essas teorias. Então você tem um grupo de teorias, você tem um novo posicionamento, né? E ele agora vai ter o trabalho, e é isso que vai acontecer no 800, é de sistematizar isso em teorias, né? De sistematizar essas teorias. É pegar essas teorias e dar para elas um desenvolvimento prático, extremamente prático, para aquele novo formato do mundo, aquele novo formato da história, certo? E aqui, lógico, ele vai trazer uma indagação importante, tá? Tem uma indagação que tem um questionamento, que é o seguinte, né? Disseram, não sei, na verdade é um posicionamento de alguns historiadores, de alguns críticos e intelectuais, de que se a pedagogia no 1700, no 700, ela teve uma característica política, então, por que não, isso ele escreve no livro, por que não considerar que a política do 800, né, do 1800, ela vai vir com características sociais? Isso vai ser uma questão interessante que o Manacorda vai trazer para mim, para você entender que, olha só, essa visão existia e ele vai criticar essa visão, certo? Por quê? Ele vai falar que isso é um equívoco. É um equívoco você entender ou achar que em determinado momento da história a educação teve esse aspecto político e somente, e não um aspecto social junto. Então você também não pode olhar para o 1800 e falar assim, nossa, mas o que aconteceu na educação no 1800 foi
de uma tomada de uma pedagogia social. E a crítica é, horas, a gente vai olhar para o 1800, não tem como a gente observar e achar na realidade, se você ler, né, a documentação, a historiografia, você não consegue isolar a pedagogia social de uma pedagogia política. Elas aconteceram de uma forma simultânea, certo? E aí ele vai caracterizar isso pra gente, ele vai apresentar isso pra gente. Por que é importante agora você saber disso? Porque você vai começar então a entender as características de uma forma muito mais ampla da educação no 800, no 1800, certo? Vamos lá então, e o Manacorda vai trazer essas características. No 800 ele vai falar, olha, aconteceu a revolução. Teve uma revolução política e social no 800. Não foi só uma revolução política, nem uma revolução social. Foi uma revolução política e social, certo? E é o seguinte, como revolução política, né, podemos entender que foi a Revolução Burguesa, certo? A Revolução Francesa, essa Revolução Burguesa. Como a parte social, nós até podemos entender que há a Revolução Proletariada, certo? E ele vai colocar esses dois pontos. Só que a grande questão aqui para o Manacorda é o seguinte, não teve essa questão isolada de a Revolução Política foi de cunho da Revolução Burguesa, certo? A Revolução Burguesa não foi totalmente e somente política. A Revolução Proletariada não foi só uma revolução social, certo? O que ele coloca pra gente é que vai acontecer um antagonismo. Que como assim? Vai surgir a Revolução Burguesa, vai surgir um novo tipo de formato de mercado, um novo tipo de sociedade socioeconômica, política e cultural, certo? Vai mudar todas essas características. A ideia é vir com uma renovação geral do formato em que o mundo acontecia. Só que tudo isso não acontece de forma isolada. Essa revolução, ela é uma revolução política e ela é uma revolução social também, certo? E um antagonismo que vai acontecer, o que é o antagonismo? Nós temos nesse momento a revolução burguesa. O formato capitalista agora é o que impera, ele é o principal, ele é o protagonista. Só que ele fez surgir, na verdade não fez surgir, mas fez se intensificar e tomar um novo formato, o quê? O tal de conhecido proletariado, que agora vai ser um proletariado industrial. A Revolução Francesa traz a indústria, traz a Revolução Industrial, e o proletariado surge então agora diferente como um proletariado industrial, e não agora como aquele proletariado do campo, mas um proletariado industrial. Então você tem um protagonista, mas fazendo o contraponto aqui, você também tem um proletariado industrial. O que tudo isso tem a ver? Tudo isso tem a ver que agora na Revolução Francesa não é só de cunho político. Nós temos uma demanda social, nós temos uma luta social e uma configuração social diferente. Então, enquanto a política está acontecendo, a questão social também está acontecendo. Esses dois, eles fazem parte do mesmo sistema, eles estão caminhando junto. Um necessita do outro nesse novo formato sociopolítico, econômico, cultural da burguesia, certo? Então, isso daqui é interessante, isso que o Manacorda vai colocar. Como primeira observação, a gente tem que observar então que lá no 1800, vamos colocar já um resumo aqui, lá no 1800, essa Revolução Francesa, essa Revolução Industrial, certo? Da burguesia vai trazer características que não são só políticas, são políticas e sociais. E uma das coisas que vão surgir como característica social é exatamente essa nova condição, esse novo grupo que é o proletariado industrial, que vai viver aí um momento tenso na Revolução Industrial e em todo o período industrial, tá certo? E aqui está então a importância para a instrução. A gente tem que olhar a instrução agora, esse novo formato de pedagogia, com algumas ideias em mente. Primeira ideia em mente, você não tem só a burguesia, você não tem só aquelas características colocadas pela burguesia.
Porque você também vai ter uma demanda, você vai ter o proletariado industrial. Esse proletariado industrial, ele é importante para a burguesia, para a indústria, porque ele é que faz a indústria funcionar. Esses são os trabalhadores da indústria, e eles são muitos. Então vai surgir necessidades de educação que não são só as necessidades de educação da burguesia, mas também do proletariado. E olha que louco, não é só o proletariado que sabe disso, a burguesia também sabe disso. Por quê? Porque vai existir uma necessidade para que, se desenvolver a tecnologia, a indústria, você precisa de uma parte do proletariado preparado para isso. Uma parte do proletariado que vai ter que ter uma educação técnica, certo? Então, vai se formar um novo molde de educação nessas características, certo? E isso então é o quê? É a importância dessa dinâmica que nós estudamos agora, que a gente viu agora. Como todo esse movimento histórico vai trazer uma necessidade pedagógica, uma nova necessidade de novo formato pedagógico, que não é só aquilo que a burguesia desenhou lá atrás que a gente viu. Ele vai ter que se adequar, inclusive agora, a esse novo antagonismo do proletariado industrial que surge junto com a burguesia, certo? Bom, é isso aí então. Vimos a primeira característica. O que é isso que a gente viu? Isso daqui está dentro da primeira parte do 800. Como assim, Ugni? Isso está dentro do 1700 a 1750. É a primeira parte. A segunda parte a gente vai ver no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, o que nós vamos tratar? Já vou dar um spoiler para você ficar alerta. A gente vai falar sobre a Revolução Industrial e a instrução. Então, quer dizer, aqui a gente está falando sobre qual foram as primeiras características. No próximo vídeo a gente vai falar, olha, existe a evolução industrial, e agora? Como é que ficou a instrução, certo? Espero que você tenha gostado. Aqui na descrição eu vou deixar vários livros, inclusive esse daqui para você comprar. Inclusive esse livro eu comprei pelo link aqui do canal, então compre também se você quer ler e acompanhar e ter o conteúdo para você estudar, é importante. E tem outros livros de pedagogia muito bons que eu vou deixar aqui indicados. Compre pelo link para ajudar o canal. Curtiu? Compartilha, se inscreve, tem muito material aqui no canal. Quando esse vídeo acabar, vai aparecer aqui os cardzinhos, você clica, tem muita coisa bacana, certo? Espero que você tenha gostado, compartilhe, ajude o canal e bons estudos para você e até o próximo vídeo. Valeu!